E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula! Hoje vamos falar de memória ROM, CMOS, setup e BIOS. Então vamos para a videoaula de hoje! Muito bem, pessoal, vamos lá falar então um pouco sobre a memória ROM. A memória ROM é Read Online Memory, ou memória somente de leitura. Ela está presente na placa-mãe. Ela também é uma memória fixa permanente, memória não volátil, os dados não são perdidos ao desligar o computador. E é responsável pela inicialização do sistema operacional conhecido como boot. Acompanha comigo no vídeo aí para você poder observar aonde essa memória ela fica localizada na placa-mãe. Temos aqui super importante para a inicialização do nosso computador, das tarefas e a busca do sistema operacional no HD. Muito bem, depois que você observou aonde a memória ROM fica, agora nós vamos falar a respeito da tecnologia CMOS, que é uma tecnologia muito utilizada hoje na fabricação de CI. As principais vantagens desse circuito de CMOS é o baixo consumo de energia e a pouca emissão de calor. É muito utilizada também nas calculadoras, relógios, na fabricação também de dispositivos, aonde hoje é permitido que a gente faça pequenas alterações na memória ROM, na BIOS. A gente pode alterar algumas coisas dentro dessa memória ROM do computador, por conta desse dispositivo CMOS hoje. Bom, vamos falar um pouquinho também a respeito da BIOS. O que é BIOS pra gente? Ou Sistema Básico de Entrada e Saída. De que se trata essa BIOS na verdade? É o mecanismo responsável por algumas atividades consideradas corriqueiras em um computador, mas que são de suma importância para o correto funcionamento de uma máquina. Se a BIOS parar de funcionar, o PC também para. Então quando a gente liga o computador, a BIOS ela é acionada e aí ela começa a fazer algumas verificações aqui, ó. Ela reconhece já o processador no equipamento. O processador já foi identificado aqui como um Pentium Dual Core, já está detectando a IDE onde vai ficar instalado o HD. E aí ela faz todo esse diagnóstico, o post ele faz todo esse teste primeiro para verificar quais os equipamentos e componentes que tem esse computador, para que então ele possa entrar em funcionamento, chamar o sistema operacional para ser utilizado. Aí então ele já começa, busca no HD o sistema operacional, carregar ele na memória RAM e aí o usuário poder executar as tarefas que ele deseja no equipamento. Já entra em funcionamento, carregando o sistema operacional. No nosso caso estamos usando aí o Windows 7. Vamos falar posteriormente sobre sistemas operacionais também. E aí ele já cai então na tela do computador propriamente dita para você poder começar então a utilizar as informações aí. Logo depois que nós conseguimos inicializar o sistema, podemos acessar ao programa de configuração dessa BIOS que nós chamamos de setup. O setup, na verdade, ele é o programinha de configuração responsável por alterar os parâmetros armazenados na memória de configuração, no caso da ROM. Acompanha comigo no vídeo, então, para você poder verificar o funcionamento e o que é o setup em um computador. Para você poder acessar ao setup, que é o software, o firmware de configuração do sistema, geralmente você aperta a tecla Del no teclado ou F1 em alguns casos, em outros F2, isso vai variar muito de equipamento para equipamento. Então apertando no caso desse aqui o Del, eu acessei então ao meu setup aqui da CMOS, ou seja, é o software que permite alterar os parâmetros de configuração do meu computador. Mas que parâmetros são esses? Por exemplo, se eu entrar aqui agora nessa parte aqui de configurações do sistema ou informações do sistema, ele já me dá aqui algumas características do equipamento. Por exemplo, eu poderia aqui agora alterar a data e a hora do meu computador, além dele informar também aqui a quantidade de memória RAM e qual processador. Se sair aqui, eu vou poder acessar alguns outros parâmetros. Por exemplo, quando eu
navego aqui com o teclado, eu posso acessar essa parte de monitoramento do hardware aqui. Ele vai falar a voltagem que eu tenho aqui, vai falar para mim também aqui, ó, a velocidade do fan, que é o cooler, né, do cooler que está refrigerando esse processador. Ele fala a rotação que ele está tendo aqui nesse momento, ó, 3.169 RPMs aqui, ou 3.154 rotações por minuto. O meu setup, que é o softwarezinho de configuração, de alteração dos parâmetros, ele serve para isso, tá? A BIOS é esse conjuntinho de CMOS, que é o chip da memória, mais o setup e o PUSH, que é o programinha de autoteste que constitui todo esse conjunto aí de sistema de operação ou boot do sistema. Muito bem, pessoal, depois que nós visualizamos e entendemos todo o conceito de memórias, memória ROM, CMOS, BIOS, setup, vamos fazer um resumo rapidinho para a gente poder finalizar a matéria. ROM, o que é a ROM? Memória somente para leitura. CMOS, circuito integrado com baixo consumo de energia. BIOS, sistema básico de entrada e saída. Setup, programa de configuração. PUSH, responsável pelo autoteste aí do nosso sistema de inicialização do computador. Ou seja, com esse resumo, deu para a gente poder concluir todo o processo de inicialização, como a ROM, a CMOS, a BIOS, o setup e o PUSH, que é o programinha responsável pelo autoteste. Muito bem, já que você aprendeu hoje sobre memória ROM, CMOS, setup e PUSH, vamos falar um pouquinho então agora sobre as questões comentadas. Olha só essa questão que caiu. Ao se ligar um computador convencional, a BIOS, responsável pelo driver do kernel do sistema operacional, carrega o disco rígido e inicia o sistema operacional? Essa pergunta, ela tá certa ou tá errada? Tempinho para você poder responder. Ah, muito bem. Então vamos lá para a resposta. A resposta está errada. Por que está errada, pessoal? Porque, gente, responsável pelo kernel, pelo drive do kernel aqui, não. A BIOS ela é responsável pela inicialização do sistema, né? E chamar o sistema operacional no disco rígido. Ela não é responsável pelo driver do kernel. O driver kernel, pessoal, é o núcleo de um sistema operacional que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, olha só para você poder ver. Responsável pelo driver do kernel está errada, justamente nesse ponto que está aqui, ó. Então, a BIOS ela não é responsável pelo driver do kernel, ela é responsável pela inicialização do sistema operacional. Muito bem, uma questão da CESP também, pessoal. Veja bem, em PCs, a perda da configuração dos dados da BIOS normalmente é um indicativo da necessidade de troca da bateria da placa-mãe? Bom, vamos lá, pessoal, responde aí, vou dar um tempinho. E aí, respondeu? Veja bem, quando a bateria começa a ficar fraca, pessoal, realmente o computador começa a perder as configurações da BIOS. Ou seja, em um PC, a perda de configuração dos dados da BIOS normalmente é indicativo da necessidade de troca da bateria. Sim, a bateriazinha, como eu mostrei para vocês no vídeo, ficou fraca, o que vai acontecer? Ela vai perder as configurações da BIOS. Como que você sabe disso? Quando o seu relógio do computador começa a atrasar. E aí, galera, gostaram da videoaula de hoje? Ah, tenho certeza que sim. Então faz o seguinte, dá uma like no vídeo aqui, compartilha com seus amigos e inscreve no canal para você poder receber todas as atualizações. Ok, galera? Até a próxima!